Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nesta noite nós teremos a oportunidade de aprender sobre o arcano do dependurado. Nesta noite, no caso para mim, que estou aqui olhando este luar, eu estou numa bela lua cheia em Virgem. Hoje é 26 de fevereiro de 2021. E se vocês ouvirem uma zoada aí é porque eu tô meio que aqui no meio de umas plantas e tals, para poder aproveitar o melhor dessa energia, para ser bem virginiano e preciso na minha explicação sobre o nosso arcano de hoje, que é o arcano do pendurado, dependurado, do grande enforcado. Quer dizer, depende, é claro, de cada uma das interpretações que é dada a este arcano. Bem, para iniciar esse arcano a gente tem que falar um pouquinho do número 12, que representa esse apanhado de conhecimento sobre os 12 signos, as 12 vivências da realidade, os 12 trabalhos de Hércules, e todo esse trabalho iniciático que é o autoconhecimento. Essa carta mais ou menos que fala disso, do momento onde a gente conseguiu já absorver muito do conhecimento sobre a nossa realidade. A gente já conheceu e desenvolveu cada uma das tônicas de cada um dos 12 signos. A gente entendeu como cada um dos 4 elementos é subdividido em 3 tônicas principais das essências dos signos. A gente percebeu a impulsividade de Áries, o equilíbrio, diremos assim, e o alto amor de Leão, que às vezes é muito excessivo, e a impulsividade de Sagitário, por exemplo, a vontade de conhecer e de desbravar o mundo que ele tem. Por exemplo, esses 3 signos do elemento fogo. E aí, o que aconteceu com esse enforcado? Ele conseguiu alcançar todo esse conhecimento, ele absorveu tudo. Cada um desses conhecimentos se tornou uma ferramenta, diremos assim, na sua bancada de desenvolvimento da vida. E agora, neste momento, ele está tentando utilizar de todos esses conhecimentos para vivenciar e superar uma certa vivência de aprendizado, que é a que eu vou ensinar agora para vocês durante essa explanação. Então nós temos muitos segredos, muitas reflexões para fazermos graças ao nosso querido amigo, o enforcado. Aviso logo que, diferente do que muitos falam, do que muitos interpretam, esta não é uma carta negativa e eu vou tentar fazer o possível nessa noite para desmitificar para cada um de vocês e ensinar o verdadeiro simbolismo belíssimo que essa carta nos traz. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre esse símbolo que é o que está dependurando esse nosso querido amigo e irmão. Esse símbolo representa o Tao. O Tao geralmente é associado ao espírito do nosso querido irmão evoluidíssimo São Francisco de Assis. Muitos chamam o tal de Cruz de São Francisco de Assis, além de ter outros significados, como no meio esotérico, as roupas cerimoniais têm esse simbolismo do tal e por aí vai, representando uma simplicidade, uma evolução e por aí vai. Esse tal aqui está sendo feito desse tronco de árvore em formato de T, e esse tronco de árvore não tem como não fazer uma grande associação ao meu querido e amadíssimo Odin, porque vocês vão ver, como eu vou citar daqui a pouco, como toda a sua história é repleta de conhecimentos e de vivências, mostrando que ele é como se fosse um enforcado vivo. Então, após essa leve abstração sobre o enforcado e sobre a forma que ele está, eu preciso citar que, dependendo da versão de tarô que você tiver, ele vai estar dependurado por um ou pelo outro pé. E isso eu vou explicar também daqui para frente, para que vocês entendam melhor, porque cada autor teve essa representação e esse entendimento sobre essa carta magnífica. No caso dessa versão que nós estamos estudando, que é a de Rider-Waite, a gente vai observar que esse nosso querido irmão está sendo, digamos assim, dependurado pelo seu pé direito.
Geralmente quando a gente lê livros como, por exemplo, O Corpo Fala, e a gente estuda também sobre cabalas e sobre outras áreas da espiritualidade, a gente passa a entender que o lado direito do nosso corpo tem uma certa associação com o nosso lado racional, e o lado esquerdo do nosso corpo tem uma certa associação com o nosso lado emocional. Isso vocês vão entender depois quando a gente explicar mais de cabala, explicar mais de árvore da vida e por aí vai. Então, o simbolismo dele estar dependurado pelo seu pé direito significa que, digamos que esse tormento voluntário que ele está passando, esse sacro ofício, sacrifício que ele está se colocando, é para que ele possa atingir e poder lapidar e trabalhar cada vez mais o seu autoconhecimento. Então, primeiro de tudo, o que eu tenho de falar é que ele colocou a si mesmo nessa situação por vontade própria. Ele fez com que isso fosse um tormento voluntário porque ele considerou que ele precisava passar por este momento de sofrimento para aprender algo. Então essa é uma das grandes chaves quando você for fazer uma tiragem e tentar entender o dependurado. É uma situação que a pessoa se colocou sozinha, ela tem o conhecimento para resolver essa situação, ela tem a sabedoria para fazer com que isso pare de lhe gerar uma aflição, mas ela se colocou nessa situação porque ela acha que ela tem algo a pagar relacionado a isso. Se a gente descer mais um pouquinho da perna desse nosso amigo, a gente vai observar o seguinte, que as suas pernas estão formando um 4. Isso significa o quê? O 4 aí faz um sentido de alusão também ao símbolo do nosso planeta Júpiter. O planeta Júpiter está associado ao lado da razão, do conhecimento, da parte do deus Zeus, da mitologia grega. Porque Zeus seria o quê? Todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria. Os grandes arquétipos dos sábios das mitologias, esse Júpiter pode ser associado. O 4 aqui também pode estar representando o próprio Odin, o próprio conhecimento de Odin. Então, esse nosso querido amigo está dependurado por vontade própria. Esse 4 que a perna dele forma também uma associação de novo aos 4 elementos, ao quaternário, à quarta dimensão, a terceira dimensão, a matéria e todo esse lado da materialidade. Então, digamos que essa perna representa a sabedoria. Ele tem um conhecimento racional, ele tem uma certa vontade, um certo fogo devido ao fato de estar pintado de vermelho. E isso simboliza o quê? Que ele está colocando numa posição em busca de conhecimento, assim como Odin fez quando ele se dependurou em Yggdrasil. E se a gente observar a camisa dele, onde tem um cinto meio que vermelho restringindo essa camisa, meio que separando esse lado do 4, que seria o lado físico, o lado material da sua perna, com o lado da sua região do tronco, onde ele meio que está com os braços para trás, essa camisa está azulada. Então, digamos que ele tem o conhecimento do lado da emoção, do elemento água. Vocês vão ver no vídeo dos elementos o que eu estou querendo dizer. Ele tem o conhecimento, como eu já falei, do número 4, das suas pernas da razão, e agora ele também tem o conhecimento e o entendimento do seu lado emocional, mas ele tá com os braços dados para trás, tipo, não tomando as atitudes necessárias para resolver a situação, porque ele se considera alguém que deve passar por aquele sofrimento. É um tormento voluntário. Procurem o texto do Evangelho segundo o Kardecismo chamado Tormentos Voluntários, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nesse texto é dito que as pessoas, às vezes na vida, quando elas se acham culpadas de algo, elas se forçam a pagar e passar por um sofrimento, porque elas acham que assim elas vão pagar os débitos que ela tem com o lado espiritual, ou elas vão se sentir mais tranquilas e em paz com Deus, mas que não é bem assim. Que esses tormentos geralmente não ressarcem os nossos débitos kármicos, porque nós estamos nos impondo eles. O ressarcimento vem de quando a lei de causa e efeito atua verdadeiramente. Então, nesse texto dos tormentos voluntários, fala daquele momento onde a gente já tem um conhecimento sobre a vida espiritual, a gente já tem um entendimento de como funcionam as energias, e a gente passa a acreditar que
toda vez que a gente erra, a gente tem que meio que se punir para tentar pagar aquele feito, ou pedir desculpas, ou ficar chateado toda vez que a gente erra, e fala de pessoas que se auto-infligem, eu acho que seria essa assim a palavra, esses tormentos, esses sofrimentos, para que assim elas se sintam mais tranquilas com elas mesmas. Então eu sempre digo que essa carta representa um tormento voluntário, porque ele se colocou nessa situação para buscar conhecimento, para ele entender a vida dele, as decisões dele, o que ele fez, e assim aos poucos ele atinge e recobra a consciência dele. E mais uma vez algo que mostra o quanto ele tem noção da realidade e conhecimento sobre a situação é que na sua cabeça tem um halo, ele tem aquela auréola dos anjos, ele tem todo o conhecimento, a sua cabeça está solar. E a gente já cansou de falar aqui como o sol representa o conhecimento, a iluminação, a perfeição, todo um lado racional, a iluminação daquilo que a gente não conhece. Então o fato da cabeça dele estar iluminada como se fosse um sol mostra que ele mais uma vez tem todo o conhecimento necessário para resolver a situação. Ele só está se colocando nessa situação de sofrimento para que ele possa refletir sobre a vida, entender o ciclo que ele está vivenciando, e quando ele conseguir quebrar, quando ele conseguir vencer esse ciclo, ele vai entrar em perfeito equilíbrio com a verdadeira essência dele e com quem ele é, com o que ele deve fazer para se resolver e entrar em paz com ele mesmo. Então a gente observa mais uma vez que essa carta não é negativa. É uma carta de um momento onde a gente está se lapidando, onde a gente está se conhecendo. Quando esse sofrimento, essa dificuldade passar, você vai fluir na sua vida com muito mais facilidade, porque você vai ter entendido verdadeiramente essa coisa que você meio que se colocou para passar. E agora voltando para a forma da sua perna, fazendo um quadrado e associando um elemento dos 4 elementos, esse quadrado, diríamos assim, ele de certa forma mostra como a matéria, no caso a realidade física e densa, nesse estado, nesse momento, está acima da espiritualidade dele, do triângulo que está abaixo. Se vocês observarem, a forma dos braços dele com a cabeça meio que formam um triângulo. Então, isso significa o quê? Significa que temporariamente essas coisas, esses tormentos voluntários, esses pensamentos repetitivos, essa mentalidade nociva que está fazendo essa pessoa sofrer sem que ela precise sofrer, tá muito no plano material, e ela não está conseguindo acessar as verdadeiras intuições, o verdadeiro sentimento que vai fazer com que ela se liberte disso. É aquela pessoa que está num pensamento repetitivo e não vê saída para a situação dela, para o sofrimento dela. É aquela pessoa que não consegue se entender, não consegue saber para onde vai, para onde fica, e ela não consegue utilizar todo o conhecimento que ela tem de vida, todas as experiências e vivências que ela já teve para poder entender e se libertar disso. Então, essa pessoa tem o conhecimento, ela só não consegue acessar ele, ela só não consegue perceber que esse conhecimento está aí e que se ela utilizar, ela vai sim vencer a situação. Por isso que ela se colocou nesse tormento, por isso que ela se dependurou na árvore da vida, porque ela quer receber e entender o conhecimento para poder vivenciar e vencer essa situação. Então a gente percebe mais uma vez o quão rico é esse arcano. O que este homem faz ao se dependurar é tentar fazer o caminho do pé, que está associado à própria essência divina. É como se ele tivesse dependurado, esse pé tivesse, na verdade, em contato com o próprio céu, com a própria essência do divino, a própria essência do Criador. E ele se colocou de cabeça para baixo, com a cabeça apontada para a água, para as emoções. Ele se colocou num tormento voluntário emocional, causado pelo excesso de pensamentos e turbulência de pensamentos do lado racional, e agora ele precisa voltar à essência dele, ele precisa voltar ao pé dele que está preso no divino, para que ele possa utilizar o elemento fogo, para ele tomar as iniciativas que ele precisa tomar, para ele reaver o controle da sua própria vida, para ele reaver o controle do que ele quer para ele mesmo. Ele precisa de
equilibrar os próprios pensamentos e utilizar da vontade de fogo que existe dentro dele, da essência dele, para ele voltar a fazer aquilo que fazia ele se sentir vivo, bem e feliz com toda a sua vivência e realidade. E se vocês observarem, de certa forma, o corpo dele está fazendo o símbolo invertido, diríamos assim, do enxofre na alquimia. E quando a gente estuda a alquimia, cada um dos elementos, cada um desses símbolos tem todo um processo iniciático de autoconhecimento, de autoentendimento. Então ele se colocou, mais uma vez, sendo pleonástico, ele se colocou nessa situação para ele poder lapidar a própria essência e se entender verdadeiramente. Agora que eu já dei uma boa explicação sobre o símbolo do próprio dependurado segundo a carta no tarô de Waite, e daqui a pouco eu vou fazer a explicação no tarô de Marsella. Eu vou explicar para vocês porque eu falei que essa carta é praticamente o Odin manifestado. Eu vou tentar fazer uma breve explanação, mas sempre que tudo que eu agrego aqui, eu tento citar, é bastante importante para o entendimento verdadeiro da essência da carta. Então, prestem atenção como essa história é importante para o desenvolvimento de cada um de nós. Repetindo que essa versão que eu vou contar é uma versão mais curta, indo bem direto ao ponto, já que às vezes as divagações deixam os áudios muito grandes. Em algum momento durante a sua busca por conhecimento, Odin, o pai de todos, ele queria ter acesso a cada vez mais conhecimento. E nisso ele entrou numa jornada onde ele acabou perto de uma fonte da sabedoria. E para ele ter o direito de beber da fonte da sabedoria, ele perguntou ao gigante Mimir o que ele precisava fazer para ele ter acesso àquilo, e o gigante falou que ele precisava doar um de seus olhos. E sem nem hesitar, Odin pegou e destruiu o seu olho direito. Geralmente é citado como olho direito, o que faz associação com o que a gente já falou, né? O lado direito do corpo associado ao lado racional da nossa consciência. Então, quando Odin arrancou o seu olho direito, ele de certa forma se desprendeu da sua racionalidade e se ligou verdadeiramente apenas à sua intuição. Então, por isso que o olho direito foi arrancado. E daí que vem várias expressões dizendo que custou o olho da cara e por aí vai. É uma associação a essa mitologia mesmo, de que foi algo muito caro, que foi algo muito pesaroso, que foi um grande sacrifício pelo conhecimento. Então, após esse momento, ele foi lá e bebeu nessa fonte da sabedoria. Quando ele bebeu, ele percebeu que ele teve acesso a conhecimentos que ele nunca tinha percebido antes. Então ocorreu que esse foi um dos processos que Odin teve para adquirir conhecimento. Ele primeiro bebeu e sacrificou seu olho. Como eu falei, em algumas mitologias, em algumas versões, é dito que é o olho direito, então ele perde a racionalidade. Em outros é citado o olho esquerdo, que a gente também pode citar isso de quando Horus, o deus Horus da mitologia egípcia, também perde o seu olho esquerdo e tem acesso a todo o conhecimento celestial. Olhos à parte, o que essa representação significa é que eles abandonaram parte da essência deles para ter acesso ao conhecimento mais sublime e mais avançado do mundo. Mas voltando à história de Yggdrasil em si, em um determinado momento durante as suas vivências e histórias mitológicas, Odin chegou a uma busca de conhecimento. A gente vai ter um vídeo só contando a historinha certinho e tudo mais, porque eu adoro essa história, e lá então vai ficar completo. Mas aqui vai ser isso. Odin, então, em busca de conhecimento, ele se dependurou na árvore da vida. Ele colocou na mesma posição que está a carta do dependurado, se colocou nessa própria situação, e ele mesmo se fincou lá e ficou por 9 dias e 9 noites. O número 9 é o número do iniciado, é o número daquela pessoa que morreu, diríamos assim, para a vida profana e nasceu para a vida espiritual, para a vida da essência divina e do autoconhecimento. E após esses 9 dias e 9 noites preso na árvore da vida, em digamos que um tormento voluntário, ele teve acesso concedido ao conhecimento das runas.
E o que isso significa, o conhecimento das runas? Eu já vi muita gente no meio esotérico não, no meio que só estuda mitologia seca, pura, dizer que é besteira Odin ter se sacrificado tanto, ter feito tantas coisas apenas para ganhar poder pelas runas. Mas quem fala isso é que não entende qual o verdadeiro significado das runas e dos oráculos. Resumindo bastante, os oráculos são emanações divinas do todo, são emanações do Criador que meio que exemplificam o verdadeiro processo de autoconhecimento. O tarot conta uma historinha que facilita todo o nosso processo de aprendizado e desenvolvimento sobre a vida. Cada um dos arcanos nos ensina como vencer as situações da vida e como entender a verdadeira essência criadora do próprio Deus, da própria ciência divina. Então, quando ele teve acesso ao conhecimento das runas, ele teve acesso ao conhecimento primordial, ao conhecimento do Criador. Ele teve acesso à forma com que o Criador cria, a forma e o motivo pelo qual existe a vida, existe a evolução e como essa evolução se manifesta. Então, quando Odin teve acesso a cada uma das runas são como se fosse cada uma das cartas do tarô. O que ele aprendeu foi a essência divina, foi o conhecimento mais puro de todos, de onde todo o resto se desenvolveu, de onde todo o resto foi se desenvolvendo, de onde cada um dos conhecimentos foi se lapidando, foi se desenvolvendo e criou tudo que é a realidade que a gente conhece. Então, ter acesso às runas, ter acesso a esse momento de dependurado é essencial para que a gente entenda verdadeiramente a essência da nossa vida. Então esse dependurado aqui, de certa forma, está indo em busca do verdadeiro conhecimento. Vocês vão perceber, agora que eu vou citar a versão do de Marsella, que no de Marsella fica ainda mais claro esse processo do dependurado. No de Marsella fala sobre como esse dependurado é aquele homem que teve acesso a todo o conhecimento, todas as ferramentas, e agora, através desse momento de tormento, deste momento de, digamos assim, como eu poderia dizer? De sacrifício, de sacro ofício, ele teve a oportunidade de verdadeiramente atingir a evolução e a sua essência e o seu potencial total. Então, agora, passando para o de Marsella, a primeira coisa que nós temos a oportunidade de notar é que a perna pela qual ele está dependurado é a perna esquerda e não a direita. A visão do Jude Waite é mais contemporânea, é mais próxima da nossa. Então ele acredita e entende que esse tormento é voluntário e causado pela nossa razão, pelo excesso da nossa razão. Já a versão de Marsella, ele tá pendurado pelo pé esquerdo porque, segundo essa visão, o que nos gera esse tormento voluntário, esse desejo de desenvolvimento, esse desejo ou de sofrimento, ou esse sofrimento que nos gera a evolução, é o fato de ele ter se dependurado no seu emocional. E se vocês observarem, diferente do de Waite, no de Marsella nós vemos como se fossem duas árvores de cabeça para baixo, como se as raízes estivessem no céu e como se a copa estivesse na terra. E de cada lado tem 6 ramos cortados. É como se ele tivesse ganho o conhecimento desses 6 ramos e os possui. No caso, 6 de um lado representando os 6 primeiros signos mais ligados ao desenvolvimento do conhecimento pelo lado físico e racional, e os 6 do outro lado representando o conhecimento e o desenvolvimento do lado emocional e mais espiritual. E para elucidar esse fato do porquê a árvore da vida e tudo mais, existe um mito ou uma frase que fala o seguinte: ela diz que para nós chegarmos tão alto quanto o céu, para atingirmos o conhecimento do celestial, nós, assim como as árvores, precisaremos ter raízes tão profundas que toquem o inferno. O que isso quer dizer? Que para a gente se evoluir, se elevar a ponto de nossa árvore, nosso eu, ser tão grandioso quanto
uma árvore que toque os céus, nossas raízes, o nosso conhecimento, as coisas que nos dão base para que nós sejamos tão perfeitos, precisam ser tão profundas a ponto de tocar o inferno, no sentido de dizer que a gente vai conhecer o nosso lado negativo, cada um dos nossos desafios, pendores, sofrimentos, e vamos verdadeiramente iluminar a nossa essência e tudo aquilo que existe dentro de nós. Outra associação que a gente pode fazer agora para tentar entender melhor esse momento do enforcado é que se a gente virar ele de cabeça para cima, ele fica na mesma posição que a Sofia. Que a Sofia, que é o nome daquela mulher que está no centro da carta do mundo, tá quando ela vivencia o final do ciclo, que é o tarô. Então, de certa forma, essa é a metade do caminho para se chegar a Sofia. Este é o meio termo onde o iniciado, quando ele se liberta, ele verdadeiramente vai até a essência do divino. Então, chegando à essência do que o arcano de Marcélia fala, é para a gente entender que essa pessoa, ela já aprendeu todos os ciclos de cada um dos signos, ela já tem muito conhecimento e ela já entendeu a necessidade do sofrer, no caso dessa situação, para ela atingir o conhecimento. Então, digamos que essa pessoa já é uma pessoa desperta sobre a realidade, sobre as vivências, e ela está sofrendo agora não por sofrer, mas sim por misericórdia. Ele está sofrendo como uma forma de ele sentir a dor do outro. É como Marte. Essa carta também tem uma certa associação com Jesus e todas as mitologias onde existem seres que sofrem por nós, sofrem por misericórdia, para que nós que somos mais fracos não soframos tanto. O que está acontecendo com o nosso amigo pendurado é que ele está num momento de crise. E ter crise não é algo negativo. Na verdade, através dessas crises, desses sofrimentos, é que nós evoluímos de verdade. Sabe qual é a etimologia da palavra hipócrita? Hipocrisia vem de hipocrises, poucas crises. Então, uma pessoa hipócrita é aquela pessoa que ela não tem crises, ela não tem momentos onde ela pode refletir sobre as coisas negativas que acontecem em sua vida. Então, por ela não ter crises, ela não consegue perceber que existem, digamos que, comportamentos nela que ela está sendo negativa igual a quem ela está criticando. Então, por falta de crises, por hipo significa poucas, por poucas crises, por pouca reflexão, essa pessoa não está conseguindo perceber que ela é hipócrita. Então, ao entender a etimologia de hipocrisia, a gente percebe. Os filósofos, se eu não me engano, pré-socráticos ou os aristotélicos, algo assim, que falavam bastante disso, que as pessoas que eram hipócritas eram aquelas que não tinham o dom de refletir e de entender verdadeiramente a vida. Então, mais um conhecimento e um belo baile, diríamos assim, que o Dependurado nos dá em conhecimento. Nós temos de viver em crises, nós temos de refletir bastante sobre a nossa essência, sobre as nossas vivências, sobre as nossas decisões, para que não sejamos hipócritas em nossas vidas. E agora nós iremos passar para o tarô de Oswald Wirth, que vai nos ajudar a entender ainda mais esse nosso querido amigo Dependurado. Afinal, cada um dos tarôs são representações de como o autor entende aquela essência da manifestação do todo, aquela essência da palavra hebraica. Mais uma vez a gente observa como a cabeça, a região do cabelo do nosso amigo Dependurado, nessa versão de Wirth, ele tem um formato de como se os cabelos dele fossem raios de sol, porque ele está iluminando a própria consciência dele. Os braços deles estão dados para trás, mais uma vez, só que dessa vez existem sacos de moedas ou de sementes caindo desse saco. Moedas de prata de um lado e moedas de ouro do outro. Quer dizer, moeda de ouro no lado esquerdo e moeda de prata no lado direito. O que isso significa? Mais uma vez, a lei da polaridade. Mais uma vez, representa o quê?
que essas moedas são todo o conhecimento que esse ser já adquiriu. Ele é aquele ser, aquela pessoa inteligente que chega e dá o conselho assim que resolve a sua vida. Porque se der pendurado, ele já passou por todos os ciclos, ele já passou por todos os trabalhos de Hércules. A gente vai falar sobre cada um deles. E nesses trabalhos ele entendeu a verdadeira essência dele. Agora ele sofre, como eu falei, por misericórdia. Ele sofre porque ele entendeu a verdadeira essência dele e ele entendeu como outras pessoas ainda estão sofrendo muito por não serem despertas, por não entenderem a realidade, por não entenderem que a vida é isso. A vida é vivenciar os sofrimentos e as alegrias, é se deleitar de cada um dos momentos. Eu gosto de uma frase do Arcano do Mago para explicar esse momento. O mago, o verdadeiro mago, é aquele que em meio ao caos reorganiza a sua realidade sob a sua vontade. O mago é aquele cara que ele tem tanto conhecimento sobre a vida, ele tem tanto conhecimento sobre o universo, ele tem tanto conhecimento sobre a realidade que ele entende o fato de estar aqui encarnado num corpo físico, vivenciando essa matéria e essa realidade como um fato que está edificando ele, que está fazendo ele ter cada vez mais conhecimento. Então ele observa o fato de estar vivendo a vida como se fosse um jogo de tabuleiro. Ele não se importa com o que vai acontecer com a vida, com a morte, ele não se importa com o sofrimento, com nada, porque ele sabe que tudo isso é parte do aprendizado e do amor que é vivenciar aquele jogo, da felicidade, do aprendizado, do desenvolvimento que é estar vivenciando esse jogo que é viver a vida. Ele sabe que tudo vai se resolver, ele sabe que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, porque ele é um mago, ele é o filho do Todo-Poderoso, do Celestial, do Divino. Ele é filho de Deus, assim como todos nós somos. É lindo como é entender e vivenciar o tarô. Mais um apontamento interessante, tô quase terminando, gente, mas um apontamento interessante é a região do quadril deste nosso querido amigo, que tem uma lua crescente do lado esquerdo, uma lua minguante do lado direito. Isso representa o quê? Que ele está tentando seguir o pilar do caminho do meio, ele está tentando ficar no meio do polar da restrição e do polar da misericórdia. Ele está tentando sempre se equilibrar e se manter no meio termo do caminho de vivência que é viver a vida. Então ele está se desenvolvendo bastante, ele está aprendendo bastante e ele está tomando as suas atitudes de forma acertada para que ele possa vivenciar e evoluir da melhor forma possível durante esse momento de tormento voluntário. Esse nosso querido amigo é aquela pessoa que já resolveu tudo que tinha para resolver aqui no plano físico, que ele já entendeu verdadeiramente o que é errar e evita a todo custo isso. Ele é alguém muito maduro, que já vivenciou inúmeras encarnações cometendo erros, e devido a esses erros que ele cometeu, ele teve a capacidade, o conhecimento para aprender e entender a vida, e agora ele se dedica apenas a doar essas moedas de ouro e de prata, de conhecimento, de amor, de sabedoria, para que todos os seus irmãos possam sofrer o menos possível durante esse processo. Ele é um Marte, ele passa por esse sofrimento para que os outros não passem por ele. Ele experienciou os sofrimentos da vida para que agora ele possa ter a sabedoria para aconselhar da melhor forma possível os seus irmãos para que eles não sofram. Então esse é o nosso querido amigo dependurado. Bem, agora nós iremos para a parte de como a gente vai interpretar esse grande arcano lindíssimo e maravilhoso quando ele sair em tiragens de ordens divinatórias. Dependendo da pergunta que você tirar, você já pode entender o seguinte, que você está passando por este momento para poder aprender a ter o conhecimento real sobre a vida. Como eu falei, essa é uma carta que representa um tormento voluntário. Você está passando por essa dificuldade para que você aprenda algo. Então aceite isso e tente abraçar da melhor forma possível a dificuldade que essa situação lhe trouxer. Não que você tenha de sofrer
Apenas observe esse sofrimento, por que você não está gostando disso e seja ativo para resolver isso. Seja ativo e faça o caminho que eu expliquei, saindo da água do excesso do emocional para o fogo, para tomar as iniciativas. Então eu não estou gostando disso, por que eu não estou gostando disso? Por causa disso. O que eu posso fazer e está ao meu alcance para eu mudar essa situação para que eu não sofra mais? É isso? Pronto. Então eu vou fazer acontecer e eu vou vencer essa situação. Então, independente de qual seja a pergunta ou a tiragem, basicamente vai ser isso. É um momento que você tem que passar por um certo sofrimento, por um certo tormento voluntário, para que assim você evolua, se desenvolva e aprenda com essa situação. Tenha calma, tenha resignação, tenha fé, que após você aprender isso, após você pagar esse karma que você tem para poder evoluir mais, uma oportunidade boa com toda certeza vai brotar disso e algo melhor vai surgir para você. Por exemplo, se você perguntar se aquele emprego que você vai ter agora vai ser bom, e cair a carta do dependurado, poxa, assim, eu não desistiria do trampo, eu não desistiria do trabalho. Eu pensaria o seguinte, poxa, esse trabalho vai ser um tormento voluntário. Provavelmente vão ter pessoas chatas ou vai ser um ambiente negativo de trabalho, onde eu vou sofrer, onde vão acontecer coisas que eu não vou gostar e que eu vou ficar indignado. Mas ao menos é um tormento voluntário. Então eu vou tentar vivenciar essa situação e tentar vivenciar ela sofrendo o menos possível. Mas eu tenho certeza que quando eu estiver lá fazendo meu trabalho da melhor forma possível que eu conseguir, alguém vai me notar. Alguém talvez de fora da minha empresa ou de dentro dela que possa me passar um belo contato e quando esse contato me contratar, aí sim eu vou vivenciar um trabalho bom de verdade, onde eu vou ser valorizado de verdade e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Então, tente sempre observar esse tormento voluntário como uma conta que você tem que pagar, mas quando você pagar esse débito, com toda certeza vão se abrir ótimas, excelentes e maravilhosas oportunidades. Bem, é isso, meus queridos amigos e irmãos. Fico muito feliz por este momento de transmissão de conhecimento com vocês. E eu desejo que todos vocês tenham sucesso em suas vidas. Aqueles que verdadeiramente se dedicam ao conhecimento, ao desenvolvimento e à lapidação moral e intelectual, com toda certeza, são dignos de toda a misericórdia no nosso Pai Celestial. Eu desejo que cada um de vocês possa vivenciar essa materialidade na nossa realidade da melhor forma possível. E lembrem-se sempre, para aqueles que se dedicam e se fazem ser melhores a cada dia, o sucesso é a única possibilidade, a única. Então, tenham fé, meus queridos amigos, e que o Papai do Céu esteja com cada um de vocês. Que assim seja.